Pessoal, eu sou a Maria Eduarda, sou estudante do IFPR Campus Jacarezinho. Eu e o meu grupo de amigos de 4 pessoas estamos matriculados na unidade de regime militar no Brasil e a gente vai fazer um vídeo explicando sobre o que foi. Bom, eu vou começar explicando o que foi a ditadura militar. A ditadura militar é um regime no qual as Forças Armadas centralizam o poder político e administrativamente do Estado em suas mãos, negando aos cidadãos participação e decisões estatais. No Brasil, a ditadura militar durou 21 anos e teve início após o golpe de 31 de março de 1964. Esse golpe tinha por objetivo derrubar o atual presidente da época, o João Goulart, mais conhecido como Jango. Muitos grupos daquela época viam Jango com muita desconfiança, porque ele tinha uma estreita relação com o sindicalismo brasileiro, e assim eles achavam que ele era um presidente comunista. Então foi com esse argumento de evitar uma ditadura comunista que se iniciou a ditadura militar. Após a renúncia do Jango, quem entrou no governo foi Humberto Castelo Branco. Ele ficou em posse do cargo de 1964 a 1967. Durante o seu governo foi cassado o mandato de deputados, governadores e ex-presidentes. Em 1997 também foi aprovada a Lei de Imprensa. A lei limitava a liberdade de pensamento e informação. Era de caráter do regime mesmo. Após o governo de Castelo Branco, quem assumiu foi Marechal da Costa Silva. Ele tinha o plano de reestabelecer a democracia, mas ele foi considerado como inimigo. Aí ele decretou o ato institucional AI-5, que vai ser explicado daqui a pouco. Em 1974 entrou o general Emílio, que foi o período de mais repreensão na ditadura militar, com tortura, morte aos opositores, censura à imprensa e cerceamento das liberdades individuais e pensamentos. Ele também adotou os slogans: "Este é o meu país que vai para frente", "Brasil, ame-o ou deixe-o". De 1974 a 1979, quem entrou no comando foi o general Ernesto. Ele ajudou na extração de petróleo e também dirigiu uma refinaria em Cubatão. Ele concentrou os esforços na exploração das plataformas submarinas, e ele também fechou vários acordos de pesquisa com o exterior. Em 1979 entrou o general João Batista, que ficou até 1985. Foi o último presidente do regime militar e foi ele quem assinou a Lei da Anistia, em 1979, que permitiu a volta dos políticos cassados ao país. E foi permitido o retorno do multipartidarismo. No seu discurso de posse, ele prometeu uma mão estendida e reconciliação e jurou fazer do Brasil uma democracia. Causou bastante polêmica porque ele disse que iria prender, matar e arrebentar os opositores da política aberta. No mandato também foi feitas as primeiras eleições diretas para governadores, que tinha sido interrompida em 1965. Bom, gente, agora que vocês já entenderam o que foi ditadura militar, os presidentes que estavam no poder na época, o Carlos vai explicar sobre o Ato Institucional 5, mais conhecido como AI-5. O Ato Institucional número 5, mais conhecido como AI-5, foi um decreto emitido pela ditadura militar durante o governo de Arthur Costa e Silva nos anos de 1968. Mas antes de eu falar das implicações desse decreto, eu gostaria de explicar um pouquinho mais como era o cenário na época. O ano de 1968 foi marcado por diversos conflitos entre movimentos sociais e classes sociais contra o governo militar, como por exemplo a luta dos movimentos estudantis que já vinham sofrendo diversas repressões pelas mãos do governo. Tal movimento recebeu maior apoio popular após a morte do estudante Edson Luiz de Lima Souto pelas mãos da polícia em um protesto na cidade do Rio de Janeiro. No dia 13 de setembro, o deputado Márcio Moreira fez um duro discurso de crítica ao regime militar. E mesmo com o plenário vazio, isso enfureceu o exército, chamando-os de vale-a-culto de torturadores. Para o exército, isso era imperdoável e digno de punição, porém tal pedido foi recusado pela Câmara de Deputados, e aí estava formado o estopim para o AI-5. O AI-5 deu direitos de promover ações arbitrárias e reforçou a censura e a tortura como práticas da ditadura. Como efeito imediato desse ato, mais de 500 pessoas perderam seus direitos políticos,
juízes, deputados e senadores perderam seus mandatos, além de personalidades influentes da política brasileira na época que foram presos, como Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek. Eu tô aqui para falar sobre os métodos de torturamento que ocorreram na ditadura militar. Eles ficaram conhecidos como Anos de Chumbo. Eles tiveram início em 1968 e o término, entre aspas, em 1974, ou seja, uma duração de 6 anos. Bom, tem muitos métodos por aí. A gente sabe que a tortura é uma coisa que acontece desde a época da escravidão e etc. Mas eu vou citar apenas 8 métodos que foram os mais conhecidos e os mais descritos por todos os historiadores. E eu queria conseguir colocar foto de cada método para vocês, mas eu não vou conseguir. Então, quem tiver algum interesse, é só pesquisar pelo nome de cada um que eu vou citar aqui no Google, que vai aparecer as fotinhas para vocês, tá bom? Beijo. Bom, eu vou começar citando o primeiro método de torturamento da ditadura, que foi o pau de arara. O pau de arara, ele era uma barra fixa, então ele ficava 30 centímetros do chão, e os torturados eles tinham que ficar com os joelhos entrelaçados na barra e os punhos amarrados. Nesse método de torturamento, os torturadores também faziam outras coisas, como o afogamento, colocavam a cabeça deles para afogar, e também davam choques térmicos ou até palmadas. O segundo método é o choque térmico. O choque térmico também não está presente somente na ditadura, como também é conhecido em vários filmes. Enfim, é o método de torturar conhecido internacionalmente. Nesse método, as pessoas tinham que ficar peladas em uma cadeira e era aplicado choque entre elas. Tá, mas em qual parte do corpo era aplicado choque? Bom, gente, a parte que os torturados mais poderiam sentir eram as partes íntimas, a língua, o nariz e a orelha. Eram as partes que mais eram aplicadas o choque. O terceiro método. Bom, como eu disse, o choque é um método conhecido internacionalmente, por isso ele não era usado apenas como uma forma de torturar. Eles também tinham várias máquinas de choque, e dentro delas o terceiro método é a pimentinha. Esse método ele tinha como uma máquina que dava até 100 volts de choque nos torturados. O quarto método é o afogamento. O afogamento também podia ser feito de várias formas. Ou eles podiam ter colocado a cabeça dentro de um balde, dentro de tambores, ou eles podiam torturar colocando a mangueira dentro da boca dos torturados e das narinas, fazendo com que eles engolissem água, causando afogamento. O quinto método de torturamento não é muito diferente do choque térmico. A única diferença é que eles colocavam um balde metálico na cabeça dos torturados, fazendo com que eles levassem mais choque ainda na cabeça. O sexto método é bizarro. Ele ficou conhecido como geladeira. Nesse método, os torturados ficavam dentro de um quartinho pequeno, escuro, e numa altura que eles não conseguiam ficar de pé. Então deve ser um quarto muito pequeno. Tanto que eu não consegui nem achar foto. Se alguém conseguir achar, eu fico até grata de me mostrar, porque deve ser muito, muito, muito bizarro. Enfim, nesse quartinho eram alternadas as temperaturas. Tinham temperaturas ou muito frias ou muito quentes. E por lá eles permaneciam por vários dias. Então, o sétimo método é a palmatória. A palmatória, vocês já devem ter escutado histórias dos seus avós, ou não. Se tiverem oportunidade, seria interessante vocês perguntarem para eles, porque a minha mãe, pelo menos, conta que a palmatória também foi utilizada por muito tempo como castigo nas escolas. E como a palmatória era utilizada. Como ela era uma madeira muito pesada, eles sempre tentavam agredir nas partes genitais. Bom, gente, o oitavo método era feito com produtos químicos. Então, era injetado um soro, conhecido como soro de pentatotal. E nesse soro, imagina a minha bochecha. As pessoas eram capazes de ficar com o rosto muito inchado, ou até causar queimaduras e muitas manchas. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Stephanie e hoje eu vou falar sobre os exilados durante a ditadura militar. No Brasil, a ditadura civil-militar, iniciada no golpe de 1964,
foi marcada por perseguições políticas, motivando um grande número de exilados, sendo considerado o período como uma das maiores diásporas da história nacional. A primeira leva de exilados era formada por lideranças políticas que tinham ligação com o governo deposto de João Goulart. A segunda leva ocorre após a edição do Ato Institucional número 5, em dezembro de 1968, e dela faziam parte de grupos ligados ao movimento sindical e estudantil, artísticos, além de cientistas e pessoas que militavam em organizações clandestinas de oposição ao governo. Migrante é simplesmente aquele que muda de território. Quem sai de seu país ou região de origem é um migrante. O termo costuma ser usado de uma forma genérica para descrever qualquer tipo de deslocamento humano. Em última instância, todo refugiado pode também ser considerado como um migrante. Já o exílio pode se definir como a saída da pessoa do lugar onde ela vive, muitas vezes por causa de questões e conflitos políticos que possam colocar em risco sua integridade física. Por esse motivo, há dúvida se o exílio deve ser analisado como um fenômeno participante dos estudos sobre movimentos migratórios ou se correspondem a um movimento com características e implicações diferentes que devem ser analisadas de forma isolada. O indivíduo busca por exílio a partir de iniciativa própria, isto é, sem que haja imposição legal ou jurídica que determine sua saída. Esse movimento é denominado de autoexílio ou exílio voluntário. A Anistia Internacional não faz distinção de um tipo de exílio para o outro. Já o exílio forçado é conhecido popularmente como expatriação. Inicialmente, os exilados eram tidos como um grupo de intelectuais e políticos que realizaram deslocamento forçado, pelo governo ou pela necessidade de sobrevivência, por causa de imperativos de caráter predominantemente políticos, enquanto a motivação para os processos migratórios eram fatores socioeconômicos ou opressão por situação de violência ou miséria no caso de refugiados.